Achei que meu casamento era perfeito, até o dia em que vi o terrível segredo que ele escondia. Sempre acreditei que conhecia meu marido como a palma da minha mão. 8 anos de casamento, milhares de conversas durante o jantar, noites abraçada ao peito dele, ouvindo os batimentos do seu coração, um ritmo que eu pensava ser tão familiar quanto o meu próprio. Marcelo era meu porto seguro, meu companheiro de sonhos, o homem que me fazia rir até doer a barriga nas tardes de domingo em nosso apartamento em Savassi. Nossa vida em Belo Horizonte parecia a saída de um desses romances que eu costumava ensinar para meus alunos do ensino médio. Ele, arquiteto respeitado, projetando casas que eram verdadeiras obras de arte. Eu, professora de literatura, tentando despertar nos jovens o mesmo amor pelas palavras que sempre carreguei no peito. Juntos, éramos o casal que os amigos invejavam. Viagens para Ouro Preto nos fins de semana, jantares românticos no Mercado Central, risadas que ecoavam pelas paredes de nosso lar. Era uma terça-feira comum de março quando tudo mudou. O outono mineiro já pincelava as árvores com tons dourados, e eu havia chegado mais cedo da escola, ansiosa para organizar as fotos da nossa última viagem a Tiradentes. Marcelo estava atrasado. Reunião com cliente importante, disse pelo WhatsApp. Então decidi usar o computador dele para transferir as imagens da câmera. A tela se iluminou revelando a área de trabalho organizada que eu conhecia bem. Pastas com nomes de projetos, atalhos para programas de arquitetura, aquela foto nossa do casamento como papel de parede. Mas quando abri o explorador de arquivos, algo estranho chamou minha atenção. Uma pasta sem nome, apenas um símbolo, um ponto preto pequeno, quase imperceptível entre as outras. Minha curiosidade de professora falou mais alto. Talvez fossem fotos surpresa para o meu aniversário, que se aproximava. Com um sorriso bobo nos lábios, cliquei 2 vezes. O sorriso morreu antes mesmo de se formar completamente. Documentos com nomes incompreensíveis se espalhavam pela tela. Protocolo CIP 2015, PDF, contato, MT, urgente, TXT, segurança final, DOC. Meu coração começou a bater mais rápido, como quando corrigia provas difíceis e encontrava respostas que não faziam sentido. Abri o primeiro arquivo. A questão precisa ser resolvida definitivamente. O tempo está se esgotando e não podemos mais adiar. Ela sabe mais do que deveria. Ela? Que ela? Minhas mãos tremeram sobre o mouse. Abri outro documento. O acidente de 2015 não pode vir à tona. Se descobrirem a verdade sobre São Paulo, tudo desmorona. Mantenha a MT sob controle até segunda ordem. Acidente. São Paulo. 2015. As palavras dançaram na tela como se fossem escritas em uma língua estrangeira. Marcelo nunca havia mencionado nenhum acidente. Em 2015, quando nos conhecemos, ele disse que vinha de Brasília, onde trabalhara em um grande escritório de arquitetura. São Paulo? Jamais falara sobre São Paulo. Meus dedos, agora gelados, clicaram em uma pasta chamada Fotos Backup. A tela carregou lentamente, revelando imagens que cortaram minha respiração como navalhas. Marcelo mais jovem, cabelo diferente, ao lado de pessoas que eu nunca havia visto. Uma mulher loira, elegante, sorrindo para a câmera. Um homem alto, de óculos escuros, com uma expressão séria. E no fundo de uma das fotos, um prédio que eu reconheci vagamente, havia passado por ele durante uma viagem de trabalho a São Paulo no ano passado. Mas o que me deixou completamente sem ar foi a última imagem. Marcelo segurando um jornal. A manchete estava borrada, mas consegui distinguir algumas palavras. Arquiteto morre em acidente suspeito. Investigação em andamento. Família pede justiça. O som da chave na fechadura me fez pular da cadeira como se tivesse levado um choque. Rapidamente, fechei todas as janelas e desliguei o computador, meu coração martelando contra as costelas. Quando Marcelo entrou na sala, com aquele sorriso lindo que sempre me desarmava, consegui apenas murmurar um "Oi, rouco". "Amor, você está bem?" ele perguntou, se aproximando para me dar um beijo na testa. Está meio pálida. O cheiro do perfume dele, que sempre me acalmava, agora parecia enjoativo. Suas mãos, que eu conhecia cada linha, cada cicatriz pequena, agora eram as mãos de um estranho. Ou talvez eu fosse a estranha ali, invadindo uma vida que pensava conhecer. Só cansaço. Menti, forçando um sorriso.
Os meninos estavam agitados hoje na escola. Ele assentiu, desajeitando a gravata, e se dirigiu para o banheiro. Fiquei ali, parada no meio da sala, olhando para o computador desligado como se fosse uma bomba prestes a explodir. Quem era o homem com quem eu dividia a cama há 8 anos? E o que diabos havia acontecido em São Paulo? Naquela noite, enquanto Marcelo dormia ao meu lado com a respiração tranquila de sempre, fiquei acordada fitando o teto. Cada som da rua lá embaixo, cada movimento dele entre os lençóis, me fazia estremecer. Pela primeira vez desde que nos casamos, senti medo do homem que amava. E uma certeza gelada se instalou no meu peito. Eu não conhecia meu marido. Absolutamente nada. Os dias que se seguiram à descoberta foram como viver em um filme onde eu era a única que sabia estar representando. Marcelo continuava sendo o marido atencioso de sempre. Me trazia café na cama, perguntava sobre meus alunos, planejava nosso fim de semana, mas eu via tudo através de uma lente diferente, como se alguém tivesse ajustado o foco de uma câmera que estivera desfocada por 8 anos. Na escola, entre uma aula e outra, eu me pegava analisando cada conversa telefônica dele que conseguia escutar. Quando dizia, reunião com cliente às 3, será que realmente era um cliente? Quando chegava tarde explicando sobre problemas no canteiro de obras, estaria mentindo? Cada palavra se tornara suspeita, cada gesto uma possível encenação. Foi na sexta-feira, durante o intervalo do 2º período, que liguei para Thaís, minha melhor amiga desde a faculdade. Ela era a única pessoa no mundo em quem eu poderia confiar com algo tão delicado. Thaís sempre foi minha âncora quando as tempestades da vida abalavam minha tendência de romantizar tudo. Júlia, sua voz chegou carregada de preocupação. Você está estranha desde segunda. O que houve? Olhei ao redor da sala dos professores, certificando-me de que ninguém estava por perto, e sussurrei. Preciso te ver. Urgente. Pode ser no café com letras depois da aula? Claro. Às 6, o café com letras era nosso refúgio desde os tempos da universidade. Entre estantes repletas de livros usados e o aroma de café mineiro, havíamos compartilhado sonhos, decepções amorosas e todas as fases importantes de nossas vidas. Se havia um lugar onde eu me sentia segura para despir minha alma, era ali. Thaís me esperava na mesa do fundo, aquela mesma onde costumávamos estudar para as provas de literatura brasileira. Seus olhos verdes me analisaram com a precisão de quem me conhecia há mais de uma década. Você emagreceu, foi a primeira coisa que disse. E essas olheiras... Júlia, o que está acontecendo? Respirei fundo, enrolando uma mecha de cabelo no dedo. Meu tique nervoso desde criança. Thaís, se você descobrisse que a pessoa com quem vive há 8 anos não é quem você pensava que fosse, o que faria? Ela franziu a testa, levando a xícara de cappuccino aos lábios. Isso é muito abstrato, amiga. Está falando do Marcelo? Encontrei coisas no computador dele. As palavras saíram em um fio de voz. Documentos estranhos, fotos que nunca vi, referências a um acidente em São Paulo. Ele nunca me falou sobre São Paulo, Thaís. Disse que veio de Brasília quando nos conhecemos. O rosto de Thaís se transformou. A expressão de preocupação deu lugar a algo mais sério, mais alarmado. Que tipo de documentos? Contei tudo. A pasta escondida, as mensagens cifradas, as fotos com pessoas desconhecidas, a manchete sobre o arquiteto morto. A cada palavra, via Thaís ficando mais tensa, suas mãos apertando a xícara com força crescente. Meu Deus, Júlia, ela murmurou quando terminei. Você confrontou ele? Como? Minha voz saiu mais alta que o pretendido, fazendo alguns clientes olharem em nossa direção. Baixei o tom. Como eu confronto meu marido perguntando se ele está envolvido em algum crime? Se ele esconde quem realmente é? Mas você não pode ficar assim, se corroendo por dentro. Olha o estado em que você está. Foi então que tomei uma decisão que mudaria tudo. Vou investigar, disse, surpreendendo a mim mesma com a firmeza da voz. Discretamente. Preciso saber a verdade antes de fazer qualquer movimento. Júlia, isso é perigoso. E se o quê? E se meu marido for realmente envolvido em algo sombrio? Então preciso saber antes que seja tarde demais. Thaís segurou minha mão por cima da mesa, seus dedos frios contra os meus. Não faça isso sozinha. Se decidir ir em frente, eu te ajudo. Mas prometa que será cuidadosa. Naquela noite, depois que Marcelo adormeceu, fiquei acordada fazendo planos. Começaria observando sua rotina com mais atenção, anotaria seus compromissos
Tentaria identificar padrões. Era como preparar uma aula complexa. Precisava organizar as informações, criar uma estratégia, buscar evidências. O que eu não imaginava era que, ao começar a investigar a vida secreta do meu marido, acabaria descobrindo que minha própria vida estava construída sobre fundações muito mais frágeis do que eu jamais poderia suspeitar. Na segunda-feira, iniciei minha investigação silenciosa, e pela primeira vez em 8 anos de casamento, senti que estava conhecendo a mulher refletida no espelho, uma mulher capaz de enfrentar a verdade, por mais assustadora que ela fosse. 2 semanas de observação silenciosa me transformaram em uma estranha versão de mim mesma. Eu, que sempre fui transparente como água cristalina, agora mentia com uma facilidade que me assustava. Vou ao supermercado, dizia quando na verdade seguiria Marcelo até seus compromissos. Preciso ficar até mais tarde na escola corrigindo provas. Inventava para ter tempo de vasculhar seus pertences quando ele não estava. Foi durante uma dessas correções de prova imaginárias que encontrei o telefone. Marcelo havia esquecido o celular em casa. Algo raro. Quase impossível para alguém que vivia grudado no aparelho. Minha primeira reação foi correr atrás dele, como faria a Júlia de antes. Mas a nova Júlia, essa investigadora improvisada, viu uma oportunidade. Minhas mãos tremeram ao pegar o telefone. A tela de bloqueio mostrava nossa foto do último aniversário de casamento, sorridentes em um restaurante na Savassi. Por um momento, a culpa me atingiu como um soco no estômago. Estava violando a privacidade do homem que amava, destruindo a confiança que um dia considerara a base sólida do nosso relacionamento. Mas então, me lembrei da pasta escondida, das fotos misteriosas, das referências ao acidente. A senha era nossa data de casamento. Claro, sempre foi. Marcelo nunca foi criativo com senhas. O WhatsApp se abriu revelando conversas rotineiras. Grupo de amigos da faculdade, mensagens comigo, contatos de trabalho, tudo normal, previsível. Até que vi uma conversa que fez meu sangue gelar. O contato estava salvo apenas como V, um nome que jamais havia ouvido Marcelo mencionar. As mensagens eram esparsas, datadas dos últimos 6 meses. V, precisamos nos ver. As coisas estão ficando complicadas aqui. Marcelo, não posso agora. Júlia está desconfiada de alguma coisa. V, ela sabe? Marcelo, não, mas estou sendo mais cuidadoso. A data da última troca de mensagens era de apenas 3 dias atrás. V, São Paulo não pode esperar mais. Domingo, local de sempre, 14. Marcelo, será a última vez. Domingo. Amanhã era domingo. Fotografei as conversas com meu próprio celular, as mãos tremendo tanto que algumas imagens ficaram desfocadas. Depois, procurei pelo contato de V nos detalhes da conversa. Nenhuma foto de perfil, apenas um número com código de área de São Paulo. Naquela noite, fingi uma enxaqueca terrível. Marcelo foi atencioso como sempre. Trouxe chá de camomila, fez cafuné no meu cabelo, perguntou se eu queria que ele cancelasse os planos do domingo. Que planos? Perguntei, tentando manter a voz casual. Ah, reunião com um cliente antigo que está na cidade. Coisa chata de trabalho, respondeu, beijando minha testa. Mas posso remarcar se você estiver se sentindo mal. A mentira saiu de seus lábios com a mesma naturalidade com que dizia, te amo, todas as manhãs. Naquele momento, olhando para o rosto que conhecia de cor, percebi que estava casada com um completo estranho. Não precisa, murmurei. Vou ficar em casa descansando mesmo. No domingo, às 13h30, eu estava estacionada em frente ao shopping Del Rey, de onde tinha uma visão perfeita da entrada do Café Três Corações, os local de sempre, segundo descobri após investigar os lugares que Marcelo frequentava na região central. Meu coração batia como se eu fosse a criminosa ali. Vi Marcelo chegar pontualmente às 14, usando aquela camisa azul que eu sempre disse que destacava seus olhos. Ele olhou ao redor nervosamente antes de entrar. Esperei 5 minutos e o segui. O café estava cheio, o burburinho típico de domingo à tarde me dando a cobertura perfeita. Consegui uma mesa com visão parcial para o fundo do estabelecimento, onde Marcelo se sentara de costas para mim, e então ela apareceu. A mulher loira das fotos, mais velha do que eu pensava, talvez 40 e poucos anos, elegante mesmo em roupas casuais. Havia uma familiaridade entre eles que me cortou como uma navalha. Não era intimidade romântica, mas algo mais profundo, mais perigoso.
Não consegui ouvir a conversa inteira, apenas fragmentos quando suas vozes se alteravam. Não aguento mais viver com medo. Família dele merece saber a verdade. Se ela descobrir quem eu sou realmente. Ela, mais uma vez, é Samuela, misteriosa. A mulher deslizou um envelope pardo pela mesa. Marcelo o pegou rapidamente, guardando-o no bolso interno do paletó. Seus rostos estavam tensos, preocupados. Quando ela se levantou para ir embora, ouvi claramente suas últimas palavras. Não posso mais proteger você, Marcelo. Tome uma decisão antes que seja tarde demais para todos nós. Ele ficou ali por mais 10 minutos, mexendo no café sem beber, com uma expressão que eu jamais havia visto. Puro desespero. Quando finalmente se levantou, esperei que saísse completamente antes de me mover. Minha cabeça girava com perguntas. Quem era aquela mulher? Que verdade a família de alguém merecia saber? E o mais aterrorizante, o que havia naquele envelope que ela entregara para meu marido? Chegando em casa antes dele, fingi estar cochilando no sofá quando ouvi a chave na fechadura. Marcelo entrou silencioso. Foi direto para o escritório e ficou lá por mais de 1 hora. Naquela noite, enquanto ele dormia ao meu lado, uma certeza terrível se instalou no meu peito. Seja lá o que Marcelo estivesse escondendo, não era apenas um caso extraconjugal. Era algo muito, muito pior. A descoberta da identidade de V veio de onde eu menos esperava. Foi Thaís quem, inadvertidamente, abriu a porta para o inferno onde minha vida se tornaria. Havíamos marcado nosso encontro semanal no Café com Letras, e eu estava relatando o episódio do domingo. O encontro, a mulher misteriosa, o envelope, quando vi o rosto de Thaís mudar de cor. Ela ficou pálida, depois vermelha, depois pálida novamente, como se estivesse assistindo a um filme de terror. Júlia, sua voz saiu trêmula. Você disse que ela era loira, 40 e poucos anos, elegante? Sim. Por quê? Você a conhece? Thaís mexeu nervosamente no cabelo, evitando meu olhar. Preciso te contar uma coisa. Deveria ter falado antes, mas... Ela respirou fundo. O Ricardo conhece detalhes do passado do Marcelo. Ricardo, seu namorado há 3 anos, advogado criminalista. Meu estômago se contraiu. Que tipo de detalhes? Ele trabalhou em um caso há alguns anos, lá em São Paulo. Um acidente, ou melhor, o que parecia ser um acidente. Um arquiteto morreu em circunstâncias suspeitas. A família contratou Ricardo para investigar porque a polícia havia arquivado o caso muito rapidamente. As peças começaram a se encaixar como um quebra-cabeças macabro. Minha respiração ficou superficial. Continue. O arquiteto que morreu se chamava Daniel Fonseca. Jovem, talentoso, estava investigando irregularidades em uma construtora grande de São Paulo. Morreu numa queda estranha do seu apartamento no 12º andar. A viúva insistia que ele havia descoberto algo importante e que sua morte não foi acidente nem suicídio. E o que isso tem a ver com Marcelo? Thaís me olhou com uma compaixão que me fez tremer. Marcelo trabalhava na mesma construtora. Era parceiro de Daniel em alguns projetos. Quando Daniel morreu, Marcelo desapareceu de São Paulo da noite para o dia. Veio para Belo Horizonte e nunca mais foi visto por lá. O mundo girou ao meu redor. A cadeira do café, as estantes de livros, o rosto preocupado de Thaís, tudo se misturou numa tontura nauseante. A viúva, murmurei. A mulher loira. É ela, não é? Thaís assentiu lentamente. Verônica Fonseca. Ela nunca desistiu de descobrir o que realmente aconteceu com o marido. Se ela encontrou Marcelo, não consegui terminar o raciocínio. Levantei da cadeira cambaleando. Preciso ir para casa. Agora. Júlia, não faça nada precipitado. Deixa eu ligar para o Ricardo. Ele pode... Não! Minha voz saiu mais alta que pretendia. Não quero mais ninguém envolvido. Preciso ouvir isso da boca do próprio Marcelo. A viagem de volta para casa passou num borrão. Minhas mãos tremiam tanto que quase bati o carro 2 vezes. Na minha cabeça, fragmentos de memória se reorganizavam. Marcelo chegando em Belo Horizonte, em busca de novos ares, sempre evitando falar do passado em São Paulo, os pesadelos ocasionais que ele dizia não lembrar pela manhã. Cheguei em casa e Marcelo não estava. Seu carro não estava na garagem. Fui direto para o escritório, determinada a encontrar aquele envelope que Verônica havia lhe entregado. Procurei por 1 hora até encontrá-lo, escondido dentro de um livro de arquitetura oco, recurso patético, quase infantil. Dentro do envelope, documentos que fizeram meu mundo desmoronar completamente.
cópias de e-mails entre Daniel e Marcelo, datados de semanas antes da morte. Daniel havia descoberto que a construtora usava materiais inadequados em obras públicas, colocando vidas em risco. Marcelo sabia. Não apenas sabia, como tentou convencer Daniel a ficar calado, oferecendo dinheiro em troca do silêncio. A última mensagem de Daniel era um ultimato. Ou Marcelo o ajudava a denunciar a construtora, ou ele faria tudo sozinho. Daniel morreu 3 dias depois, e no fundo do envelope, uma foto que me fez cair de joelhos no meio da sala. Marcelo saindo do prédio de Daniel na noite da morte, carregando uma pasta. A foto estava datada, e havia uma anotação no verso, com a caligrafia de Verônica. Marcelo saiu 15 minutos antes da queda. Porteiro confirmou que subiu sozinho. Quando ouvi a chave na fechadura, às 7 da noite, eu estava sentada na sala, com os documentos espalhados sobre a mesa de centro. Marcelo entrou assobiando. Ele sempre assobiava quando estava de bom humor, mas parou abruptamente ao me ver. Júlia, o que são esses papéis? Levantei devagar, sentindo como se meu corpo pesasse toneladas. A pergunta é: quem é você realmente, Marcelo? Minha voz saiu assustadoramente calma, porque o homem com quem eu me casei jamais seria capaz de deixar um amigo morrer para proteger a própria pele. Vi todas as máscaras caírem do seu rosto simultaneamente. O Marcelo charmoso, confiante, apaixonado. Tudo desapareceu, revelando um homem assustado, desesperado, culpado. Júlia, eu posso explicar. Então explique, cortei, pegando a foto onde ele aparecia saindo do prédio. Comece explicando por que você estava no apartamento de Daniel Fonseca na noite em que ele morreu. E não me venha com mais mentiras, porque já ouvi mentiras demais nos últimos 8 anos da minha vida. O silêncio que se seguiu foi o mais longo e aterrorizante da minha existência. E quando Marcelo finalmente abriu a boca, soube que nada, absolutamente nada, na minha vida seria igual novamente. Eu não o matei, foram as primeiras palavras que saíram da boca de Marcelo. E mesmo assim soaram como uma confissão. Permaneci de pé, firme, segurando a foto como se fosse uma arma. Por dentro, meu coração se despedaçava em milhões de fragmentos, mas por fora, mantive a postura de quem finalmente havia encontrado sua força. Mas você estava lá. Por quê? Marcelo se aproximou devagar, as mãos estendidas como se eu fosse um animal assustado que pudesse fugir a qualquer momento. Júlia, por favor, me deixe explicar. 8 anos, Marcelo. Explodi, toda a raiva acumulada finalmente encontrando voz. 8 anos de mentiras, de fingimento, de me fazer de idiota. Você me fez acreditar que era uma mulher amada, quando na verdade era apenas uma cobertura conveniente para sua fuga. Não é verdade? Eu te amo. Amor! Gritei, e foi a primeira vez na vida que levantei a voz para ele. Amor não se constrói sobre mentiras. Amor não se esconde atrás de identidades falsas. Quem é você, Marcelo? Quem é realmente? Ele desabou na poltrona, o rosto entre as mãos. Quando levantou a cabeça, seus olhos estavam vermelhos. Meu nome é Marcelo mesmo. Isso nunca foi mentira. Mas eu não vim de Brasília. Morava em São Paulo. Trabalhava na construtora Pedra Forte com Daniel. Ele era meu melhor amigo, Júlia. Meu melhor amigo. A voz dele se quebrou. Mas não senti pena. Não mais. Continue. Daniel descobriu que a empresa estava usando concreto adulterado em creches e escolas públicas. Edifícios que poderiam desabar a qualquer momento. Ele queria denunciar, mas eu... Sua voz falhou. Eu tinha medo. Minha carreira, meu futuro. Tentei convencê-lo a ficar quieto. Ofereci dinheiro. Prometi que poderíamos sair da empresa juntos, começar nosso próprio escritório. Mas ele não aceitou. Não. Disse que tinha consciência, que não conseguiria dormir sabendo que crianças corriam perigo. Marcou uma reunião comigo no apartamento dele na sexta à noite para mostrar todas as evidências que havia coletado. Disse que se eu não o ajudasse, faria tudo sozinho. Marcelo parou, respirando pesadamente. Esperei. Quando cheguei lá, a porta estava aberta. Daniel estava no chão da varanda, gritando de dor. Tinha caído, quebrado a perna. A janela estava aberta, papéis voando para todos os lados com o vento. Ele me implorou para chamar a ambulância, mas vi que todas as evidências estavam ali. Documentos, fotos, tudo que nos incriminaria. E Daniel estava consciente,
mas não conseguia se mover. Eu peguei tudo, todos os documentos, e saí. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti náusea subindo pela garganta. Você o deixou morrer. Ele estava vivo quando eu saí. Juro por Deus, Júlia. Ele estava vivo. Pensei que alguém o encontraria, que ele conseguiria pedir ajuda. Mas você não ligou para a ambulância. Você escolheu salvar sua própria pele e deixou seu melhor amigo morrer sozinho. Marcelo começou a chorar. Lágrimas que talvez fossem genuínas, mas que já não me comoviam. Quando soube que ele havia morrido, entrei em pânico. Peguei tudo que tinha e vim para Belo Horizonte. Consegui esse emprego, construí uma nova vida. Te conheci e pensei que finalmente poderia deixar tudo para trás. E Verônica, o que ela quer? As evidências. Ela sabe que eu tenho os documentos que Daniel coletou. Quer justiça para o marido dela. Olhei para o homem diante de mim, cabisbaixo, destruído, vulnerável, e senti nada. Onde antes havia amor, restava apenas um vazio imenso e uma clareza cristalina. Você vai entregar os documentos para ela, disse, com uma calma que me surpreendeu. Júlia, e você vai confessar tudo para a polícia. Você vai assumir a responsabilidade pelo que fez. Se eu fizer isso, minha vida acaba. Nossa vida acaba. Nossa vida já acabou, Marcelo. Acabou no momento em que você escolheu deixar Daniel morrer. Acabou no momento em que você decidiu construir nosso casamento sobre a morte de um homem inocente. Levantei da cadeira e caminhei até nosso quarto. Tirei uma mala do armário e comecei a guardar minhas roupas. Marcelo me seguiu, desesperado. Júlia, por favor, podemos conversar, resolver isso juntos. Não há nada para resolver. Respondi sem parar de arrumar as coisas. Você fez sua escolha há 8 anos. Agora eu estou fazendo a minha. Para onde você vai? Para a casa da minha mãe, temporariamente. Fechei a mala e me virei para encará-lo. Amanhã cedo, ligo para Verônica e marco um encontro. Você vai entregar tudo que tem e assumir suas responsabilidades. Se não fizer isso, eu mesma levarei os documentos para a polícia. Júlia, não. Levantei a mão, interrompendo-o. Acabou, Marcelo. Tudo acabou. Quando saí daquela casa, dirigindo pelas ruas de Belo Horizonte numa noite fria de outono, senti algo que não experimentava há muito tempo. Liberdade. Doía. Claro que doía. 8 anos da minha vida haviam sido uma mentira. Mas pela primeira vez, eu estava vivendo minha própria verdade. 6 meses depois, sentada na minha nova casa, pequena, aconchegante, só minha, li no jornal que Marcelo havia se entregado à polícia. Verônica finalmente teve as respostas que procurava, e Daniel Fonseca teve a justiça que merecia. Às vezes, descobrir que vivíamos uma mentira não é o fim da nossa história, é o início da nossa verdade. E às vezes, a maior coragem não está em manter um amor que nos diminui, mas em ter força suficiente para escolher a nós mesmas. Hoje sei quem sou, uma mulher que se recusou a viver na sombra da mentira alheia. E isso, finalmente, é mais que suficiente. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.